suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 13, o versículo 13. Aqueles que não a têm, tem aí na tela para você também acompanhar. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Glória a Jesus. Nos diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém. Feche seus olhinhos mais uma vez. Meu Rei, obrigado, a tua palavra é maravilhosa. Então inspira-nos esta noite com ela. Enquanto eu estiver a falar, que o teu Espírito tenha liberdade para nos ensinar. Queremos aprender a tua palavra, Senhor. Assim se faça, no nome de Jesus. Amém. Esse texto tão lindo, tão abençoador, trata de uma das passagens mais empolgantes e cheia de conteúdo do livro de João. Embora para mim todo o Evangelho de João ele é ricamente abençoador e possui grandes temas aqui centrados e que se desdobram ao longo de todo o Novo Testamento. E o que acontece aqui é a visita de Jesus a um homem muito importante da época, na região de Jerusalém, cujo nome é Nicodemos. Esse cara, ele é um mestre em Israel, é um doutor da lei, é um homem dotado de graça junto às pessoas, no sentido relacional. Ele atua dentro dessas questões das leis, da justiça, do sinédrio, faz parte dos conselheiros e do corpo dos fariseus, portanto, um político de alto nível dentro da Judéia daquele período. Era um homem dotado de respeito e as pessoas não só o respeitavam, mas também levavam em consideração aquilo que ele dizia, muito precisamente em razão daquilo que ele fazia. E agora você percebe ao longo do texto que esse cara, cujo próprio nome traz uma designação importante, seu nome é a junção de duas palavras, Nikos e Deimos, cuja palavra Deimos significa povo, daí vem a ideia de democracia, povo, né? E a palavra Nikos é a palavra vitória, ou o que venceu. Então seu nome significa a vitória do povo, ou o que venceu com o povo. Daí talvez a ideia de ele ser um cara literalmente do povo. Em todo o tempo você percebe Nicodemos não querendo aparecer para que não crie problemas com o povo. Ele sempre está preocupado com a reputação que ele tem diante do povo e o que o povo vai pensar dele. É por isso que ele tem de noite um encontro com Jesus. Poderia ter tido um encontro durante o dia, mas ele mesmo preservando a sua reputação ou aquilo que ele quer diante do povo manter, ele preferiu que fosse à noite, de forma secreta, onde apenas ele, alguns discípulos de Jesus e talvez alguns dos fariseus que estavam em sua casa, pudessem ter esse diálogo secreto com Jesus. Se bem que lá na frente ele tem uma certa importância no sepultamento de Jesus. Mas aqui, que era o momento de ele mostrar a que razão ele tinha fé, ele preferiu manter-se reservado. Perceba que Nicodemos tem aqui uma oportunidade grande de ter um longo diálogo noturno com Jesus. E é, por sinal, o que dá a base para muitas coisas daquilo que a gente crê, mediante a fala de Jesus. Então, glória a Deus pela pergunta idiota que Nicodemos acabou fazendo mediante a resposta de Jesus. Visto que a partir disso, Jesus lhe dá um sermão extraordinariamente profundo
e que há de nos ensinar hoje o presente maravilhoso da salvação, que tem como subtítulo dessa passagem ou desse entendimento que queremos lhe trazer hoje, de que a salvação, esse presente maravilhoso, é como que o passaporte para o reino de Deus, como que a chave de acesso ao reino de Deus. E a gente pode compreender isso a partir das palavras do próprio Jesus. Você percebe logo no versículo 2, quando Nicodemos vai falar com Jesus, ele faz como um bom anfitrião sempre faz. Ele prepara um prato de entrada com bastante qualidade, para impressionar os convidados. Geralmente, quando você vai numa casa de alguém de alto nível, antes do jantar, eles lhe oferecem um prato que eles chamam de prato de entrada, geralmente com coisas saborosas, mais frios e aquela bagulhada toda na ideia de que tu enche a barriga e depois tu come só um pouquinho. Pobre já faz diferente, pobre te enche de linguiça. Tu come linguiça e pão. Aí quando vem a carne, tu já não tem mais fome para comer. Pode notar que a primeira coisa que pobre serve é muita linguiça. Então, eu não aguentei essa, só para constar, né? Enfim, mas o Nicodemos não tinha linguiça, então ele, de forma natural, o prato que ele oferece para Jesus, no versículo 2, é um prato de lisonja. Ele traz com palavras bonitas, bem polidas, como quem sabe de fato agradar autoridades, e diga-se de passagem que esse tipo de fala de Nicodemos deixaria qualquer sacerdote, qualquer pastor, qualquer líder, qualquer presidente que tem um pouco de pujança do seu ser, bastante empolgado, como que abriria o leque de sua vida para Nicodemos mediante esse primeiro prato de entrada que ele coloca diante de Jesus, como quem diz, de maneira imediata. Oh, sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Ele constrói uma plataforma sobre esta ele coloca as palavras corretas que qualquer homem gostaria de ouvir para alimentar o seu ego. Só que ele não sabia com quem ele estava falando imediato. E à medida que ele está jogando confetes, sei que tu és mestre. Ou seja, ele usa a palavra sabemos como quem diz, toda essa gente aqui da minha casa sabe que tu és mestre em Israel, e mais do que um mestre, tu não é um mestre qualquer, ó poderoso guru, tu és o mestre vindo de Deus. A ideia que ele traz é exatamente de construir em Jesus uma plataforma como quem diz, fala Nicodemozinho. Depois de tudo aquilo que ele ganhou o coração de Jesus, mas a grande verdade, o tiro não saiu bem no alvo. Ele faz todo esse prato e em seguida tenta melhorar e diz, pois a confirmação que tenho de que tu és de Deus é porque ninguém em sã consciência, em domínio próprio, nessa terra, é capaz de fazer os sinais miraculosos que tu fazes, se não for de Deus, como quem diz, tu podes fazer as coisas celestiais, mas nós, enquanto seres humanos, somos capazes de compreender que somente seres vindos de Deus são poderosíssimos o suficiente para fazer o que tu fazes. Então, se outro não consegue fazer, tu só pode ser de Deus. Essa é a afirmação que ele diz. Só que isso não encanta Jesus. O prato que ele oferece é como se não agradasse o chefe. O prato de entrada não foi tão bacana, pelo menos não no paladar de Jesus. E Jesus lhe dá uma resposta extremamente contundente. Acho maravilhosa. E ao mesmo tempo que é uma sentença. Ele diz, respondeu Jesus, em verdade te digo, como quem está dizendo, e não há outra verdade mais importante do que essa. Quando ele coloca em verdade, ele está dizendo, não existe nada mais importante do que isso. Não existe nada acima ou abaixo disso aqui. Essa é a base para tudo que eu vou te dizer. É a base para tudo que existe. E ele diz, em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando ele faz essa afirmação de uma sentença absurdamente forte, o Nicodemos de imediato, não sei se ele se faz de sonso, não dá para pensar que ele se faz de sonso, porque ele era um cara muito inteligente.
Mas eu penso que todo inteligente tem um momento de sonsura. E o momento de sonsura foi esse. Ficou tonto, sei lá, alguma coisa, um tilt, sabe? Deu algum choquinho na cabeça do indivíduo, porque ele faz uma pergunta completamente doida, ilógica, irracional, fora da casinha. E ele diz: como pode um homem, já sendo velho, nascer de novo? Isto é, pode ele voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? Cara, não tem cabimento essa pergunta. É ou não é verdade? Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e diga: imagina eu te fazendo essa pergunta. A resposta que essa pessoa que está do teu lado te daria. Existe um personagem que diz: para perguntas idiotas, tolerância zero. Esse aqui seria exatamente tolerância zero. E Jesus, de maneira tão amável, tão poderosa, tão linda, tão meigo, mas com tal autoridade, então ele responde: em verdade, ele está dizendo, e não há nada mais importante do que essa reafirmação. Te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele acrescenta apenas o meio aqui. Ele apresenta como aqui. O que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. A primeira sentença ele diz: o que não nascer de novo não pode ver o reino. O cara quer saber como isso pode acontecer. Então ele diz: tem que nascer da água e do Espírito. Aí então entra no reino. Perceba que a explicação de Jesus ganha corpo, porque no versículo 6 ele dá a resposta à pergunta do Nicodemos mediante a sua fala ilógica. O Nicodemos está com o pensamento numa mãe e ele voltando ao ventre de sua mãe. Eu imagino o Nicodemos velhão, imaginando: como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe tão velhinha? Eu fico pensando que o Nicodemos, por um rápido insight em sua mente, fica imaginando a velhinha grávida outra vez dele. E Jesus sabe que ele está nesse plano terreno, que a mente dele ainda está nessa plataforma. Por quê? Porque o versículo 2 mostra a plataforma terrena que Nicodemos estava construindo. Ele queria conversar com Jesus no âmbito político, no âmbito terreno, no âmbito racional, no âmbito da humanidade. E Jesus está falando com ele de um plano celestial, de algo superior, de algo divino, de algo sagrado. Enquanto ele ainda está na terra, Jesus está trafegando nas vias espirituais. Então Jesus lhe dá uma resposta dentro do plano terreno. No verso 6, ele diz: Nicodemos, o que nasce de carne é carne. Não tem outro jeito. Quem nasceu de forma natural na carne nunca se torna espírito, porque carne é carne. Ele está declarando a esse indivíduo que enquanto aqui, plano terreno, o que é nascido carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito, em letra maiúscula, é Espírito. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, cara, novo nascimento é assim. Não basta ser apenas crer e viver a pregação de João Batista e o ato do seu batismo nas águas. Não basta apenas você crer na mensagem de João e a partir dela descer as águas. Mas é preciso também passar pelo Espírito, a saber, crer o suficiente até que o Espírito manifeste em você uma nova vida. O que ele está dizendo é salvação, Nicodemos. Nascer de novo, Nicodemos, não é um processo humano, cujo um simples banho te transporta para o mundo salvífico. Ele está dizendo, não basta simplesmente você entrar na água e sair dela, Nicodemos. Tem que haver o processo espiritual, que é a partir do Espírito Santo em você, Nicodemos. Então, se você nasceu de carne, é carne. Mas
Quando você é nascido do Espírito, então você passa a viver no Espírito. A sua sequência leva o Nicodemos a perceber a liberalidade da vida sobre aquele que vem. Como quem ele está dizendo? Enquanto você vive nesse plano terreno, tudo que você faz é manifesto na carne. Então tudo que você é carne. Mas no momento em que você recebe o Espírito de Deus, lhe dando uma nova vida, é como que a vida do próprio Deus é ministrada em você. Logo, você precisa deixar de viver na carne para viver no Espírito. Uau! Aí é um processo extraordinário. E Jesus começa a explicar justamente porque no verso 9, Nicodemos faz outra pergunta e que eu considero maravilhosa. Ele diz, dentro do contexto da fala de Jesus, como pode ser isto? Perceba. Há poucos dias eu lhes disse que a atitude mais sábia de um ser humano diante de outro ser humano, aliás, diga para quem está ao seu lado, diga, a atitude mais sábia que um ser humano pode ter diante de um outro ser humano é 2 pontos. Uma pergunta. A coisa mais sábia que você pode falar para alguém é sempre uma pergunta. Já vos disse que tudo na vida muda com a pergunta. Tudo na vida de Adão e Eva mudou com a pergunta. Tudo é com a pergunta que muda. E ele agora dá uma de sábio e faz o que é certo. Ele faz a Jesus nada mais, nada menos do que uma pergunta. E Jesus se admira e diz a ele assim, cara, tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Como quem? Ele está dizendo, cara, tu ensina tudo que está na lei e nos profetas e nos históricos e nos poéticos e nos cânticos e não sabes essas coisas. Então ele começa agora a revelar e mostrar como a salvação é um presente e por que ela é o passaporte para o reino. Como isso funciona? Essa resposta é dada por Jesus no versículo 14 e o versículo 15. O versículo 14, Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado. Diga para quem está ao seu lado, Jesus está a ensinar a Nicodemos que o novo nascimento acontece na pessoa somente através do crer em Jesus, o Filho, e consequentemente a cruz, irmão. Jesus está dizendo 2 coisas importantes aqui, a palavra levantado e filho, filho ser levantado. Ele está dizendo, não há outro meio de esse efeito de um novo nascimento acontecer na sua vida, se não for através do Filho que vai ser levantado. Ele descarta a possibilidade de alguém ser salvo simplesmente pela fé na fé. Mas ele adiciona o potencial de que todo ser humano só pode ser salvo mediante a fé no Filho. É o único jeito, é a fé no Filho. Então não é o fato de ter fé, é o fato de colocar a fé no Filho. No versículo 15, ele diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Então chacoalha o irmão que está pertinho de você e diga, a simplicidade da salvação no reino é esta. Crer em Jesus como seu Salvador. Não tem nada mais simples. Se isso aqui fosse um passaporte, na frente estava escrito, crê no Senhor Jesus como seu Salvador. Pronto, você entra no reino. É a chave para você entrar no reino. É a chave de acesso
para aquilo que a gente almeja, o reino de Deus. Mas então, traz Jesus no coração de Nicodemos e no nosso a ideia desse maravilhoso presente de salvação. E de maneira breve, eu preciso lhe responder 3 perguntas básicas que está no coração de Nicodemos. Por isso Jesus traz aqui as respostas a partir do verso 15. E a primeira pergunta que está no coração de Nicodemos, e que se tivesse a fala dele aqui, ele colocaria, tal é fato que a resposta veio antes da pergunta. E se você quiser anotar ou perguntar para quem está ao seu lado, diga: nos salvar de quê? Bem, a primeira resposta que tenho de Jesus é que a salvação veio para nos salvar de nós mesmos. É a primeira coisa. Porque quem deu conta de perder a salvação foi nós mesmos. Quem deu conta de se desligar do eterno foi o próprio ser humano. Foi escolha humana. Foi ideia humana. A Bíblia diz que nosso pai Adão pecou e, consequentemente, todos após ele, igualmente pecaram. E por que nos salvar de nós mesmos? Porque se tem alguém, aliás, diga para quem está ao seu lado aí, diga, se tem alguém que me leva para a perdição, sou eu mesmo. A gente gosta de dizer o diabo, porque alguém tem que pagar o pato. Mas antes disso, o desejo e o pecado está aqui dentro. E a única coisa que o maligno faz, e faz bem feito, é nos mostrar o prato suculento das suas lentilhas podres. E a nossa fome de pecar é que aceita a proposta. Se não percebam o que Jeremias fala de nós mesmos, veja se a gente não precisa ser liberto de nós mesmos. Vai lá no capítulo 17 do livro de Jeremias. Deus transmite a esse cara algo tão intenso. E eu vou tentar ler rápido para você, até porque é muita coisa. O pecado de Judá está escrito com um estilete de ferro. Olha que lindo Deus está dizendo. Gravado com ponta de diamante na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Caramba, que afirmativa divina. Até os seus filhos se lembram de seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os seus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, pois o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Verso 5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá a prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes, e no ano do sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto, pois enganoso é o coração, mais do que todas as coisas incorrigíveis, quem o conhecerá? E se tem alguém que sabe o que tem no coração do homem, é o divino. Veja o que ele diz no verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. E isto para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Sabe o que ele está dizendo aqui? Deus está dizendo assim: vocês todos dizem, eu não tenho erro, Deus. Eu não tenho engano, eu não tenho pecado, eu sempre escolho o certo. Deus está dizendo aqui: eu vou provar para vocês que as suas escolhas são erradas. Eu vou mostrar dentro da sua própria mente, de acordo com as suas atitudes, o quão enganoso é vocês. Vocês pensam que estão certos quando estão errados. Uau! E é uma verdade prática. Se tem uma coisa enganosa,
é o tal do coração humano. Jesus disse algo parecido com isso. Se você vier comigo, acredito eu vou te achar agora. O capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Vamos entender o que Jesus diz aqui. Verso 16. Jesus, porém, disse: nem mesmo vós tendes inteligência. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem, pois do coração procede maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Ele está dizendo: vocês pensam que dentro de vocês está tudo bem, mas é o que tem dentro de nós. Então, se tem uma coisa que a salvação de Deus nos faz, é nos salvar de nós mesmos. Porque somos as pessoas mais destrutivas, somos os seres. Alguém diz que a natureza é extremamente violenta, com suas alimarias, mas eu desconheço isso. Não há seres mais violentos e perigosos do que os seres humanos, mais destrutivos. O apóstolo Paulo fala algo semelhante àquilo que somos e que tem dentro de nós, quando estamos ainda debaixo do jugo do pecado. Veja o que ele diz no capítulo 7 de Romanos, e o versículo 12 em diante. Ele diz assim: pois a lei é santa e o mandamento puro e bom. Logo tornou-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Bem, sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que faço não o entendo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que não quero, isso eu acabo fazendo. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que é a batalha contra a lei do meu entendimento, e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, isto é, na carne. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas o 25, ele quebra tudo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E ele continua e diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Ele está dizendo, quando a gente se liberta de nós mesmos, quando recebemos o Espírito Santo através do arrependimento de nossos pecados e a aceitação do Cristo, o Espírito vem em nós e ministra a vida de Deus, fazendo com que o velho homem morra e um novo homem nasça em espírito, para mortificar o pecado e viver para Deus. Não é uma ação humana, é uma ação divina. Sabe, Jesus, certa feita, lá no capítulo 21 de Lucas, certa feita ele disse algo muito importante. Verso 34. Ele diz assim, ó: acautelai-vos por vós mesmos. Na tela diz: olhai por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha.
Ele está dizendo: vigia, porque o pecado ainda reina na terra. E você precisa entender que a salvação pela fé te liberta de você mesmo. E quando isso não acontece, a gente continua na miséria do pecado. O primeiro ato salvífico é salvar-nos de nós mesmos. Diga para quem está pertinho de você: eu aprendo ainda que Jesus ensina que salvação é salvar-nos da morte eterna. No mesmo Evangelho de João que a gente estava lendo, o versículo 15, Jesus deixa-nos muito claro isso. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Se não crê, não tem a vida eterna. O grande problema está aqui. Ele continua e nos ensina que a salvação é o ato de Deus nos salvar de perecer no inferno. O versículo 16, que é o nosso preferido, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque se não crê, o perecer é passar a eternidade em sofrimento e labor. Se não perceba, Jesus diz algo muito forte no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Verso 22, depois do verso 29, ele diz assim, ó: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, idiota, estará sujeito ao sinédrio. Mas qualquer que chamar o seu irmão de louco, estará sujeito ao fogo do inferno. Coisa. Diga para quem está pertinho de você: vigia no xingamento, irmão. É Jesus quem disse. Verso 29. Portanto, se o teu olho te escandalizar, seu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que perca um dos teus membros do que seja o teu corpo todo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e lança para longe de ti, pois é melhor que seja manco do que o teu corpo todo ser lançado no inferno. Perecer é isto, é ser condenado. Ele nos salva dessa condenação eterna, que Lucas, no capítulo 13, o verso 22, dá uma ênfase muito grande. Venha comigo, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Uau! Vamos ler essa fala de Jesus. Verso 22. Percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar as portas, ou fechar a porta, e do lado de fora começar a desabater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: digo-vos que não seis de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais as iniquidades. Haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão os lugares à mesa do reino de Deus. Deveras aos últimos virão a ser os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Ele está dizendo que a salvação vem
para livrar-nos de nós mesmos. Afinal de contas, a iniquidade ainda reina, e quando a iniquidade reina, não tem acesso. E perceba que iniquidade não é impiedade. Ímpios são aqueles pecadores que não entregaram a vida a Jesus. Iníquos são aqueles que um dia serviram a Jesus, caminharam na igreja, andaram aqui, testemunharam, comeram do maná celestial e pecaram e continuam pecando como se não houvesse amanhã. Iníquos. Vai chegar um dia em que estes caras, até milagreiros, Jesus disse no Evangelho de Mateus capítulo 6, e dirão: Senhor, nós fizemos milagres em teu nome, maravilhas em teu nome. Você conhece a história. Mas Jesus vai dizer: apartai de mim, malditos, eu não vos conheço. Uau! Gente que trilhou de cristão, iníquos. Portanto, a salvação é para nos arrancar desses males. O Marcos tem uma visão legal desse texto. Evangelho de Marcos, capítulo 9, por favor. Venha comigo por bondade. Evangelho de Marcos, versículo 42. Meu irmão, eu preciso ler isso aqui, que talvez você nunca leu. E quem escandalizar, eu vou ler a versão que está na tela, atualizada, ou mais qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos, vocês, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Sabe quando o crente faz um outro crente pecar? Jesus está dizendo: é melhor você pegar uma pedra de moinho que pesa pelo menos 800 quilos, amarrá-la no pescoço e se saltar no alto mar. Por que, Jesus? O senhor está dizendo tal coisa? Pois, se a tua mão te escandalizar, corta, já lemos isso aqui. É melhor entrares aleijado do que ires para o inferno. Mas o verso 43, ele termina dizendo: para onde o fogo que nunca se apaga. O verso 44, onde o seu verme não morre e o fogo não apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o, pois é melhor entrares na vida aleijado do que tendo 2 pés e seres lançado no inferno, onde o seu verme também não morre e o fogo nunca apaga. No verso 49 ele diz: pois cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Permita-vos terminar essa passagem com o que João diz no capítulo 3, o verso 18, que estávamos lendo. Jesus dá a resposta ao Nicodemos, que diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tem muita gente achando que salvação é algo simplesmente dado como um crachá. Uma vez dado para ti, você pode pecar, pode se lascar, pode fazer o que for, pode ir para balada, pode beber cachaça, pode fazer o que tem que fazer, pode viver como o mundo vive e que ainda assim vai ser salvo. Desculpa te enganar, mas o Evangelho diz que não. Não tem uma vez salvo, salvo para sempre. Salve-se quem puder. Se você crê nisso, eu lamento, pois pode chegar o dia de o Senhor bater na tua porta e você ter que ficar para trás. Jesus diz em capítulo 15 de João, no verso 3 em diante, vem comigo por favor. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Ora,
Ele está dizendo, vocês já estão limpos. E a minha palavra que eu coloquei em vocês. Mas olha o verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Ele está dizendo, se vocês não permanecerem em mim, eu não vou estar com vocês. Em 1 Crônicas capítulo 15, verso 2, Deus diz, enquanto andardes comigo, eu vou andar com vocês. Mas se me deixardes, eu também vos deixarei, diz o Senhor. Tem muita gente brincando com a salvação. Tem muita gente achando que a salvação se compra em qualquer botequim, em qualquer portinhola, em qualquer venda, em qualquer loja de frango. Salvação custou o preço do sangue mais precioso que se ouve no cosmo, o sangue de Jesus. A salvação é pela graça, mas nunca foi de graça. Tem uma canção que diz, eu sei que foi pago um alto preço. E todas as vezes, que pena, que maculamos isso, é como se cuspíssemos na cruz de Jesus e desfizéssemos o efeito salvador que Ele tem sobre nós. Se não perceba, eu vou te deixar só essa última leitura, para que a gente possa terminar esta noite. Oh, Jesus. Vem comigo, por favor. No livro de Hebreus. Capítulo 6. Verso 4 diz assim: é impossível que os que já uma vez foram iluminados pela luz de Cristo e provaram o dom celestial, segundo Efésios 2:8, a graça da salvação, e se fizeram participantes do Espírito Santo, desfrutaram de todo o mover do Espírito na igreja, e provaram a boa palavra de Deus, isto é, viveram os benefícios da palavra pela fé. E os poderes do mundo vindouro, a saber, os mistérios que Deus derrama no meio do seu povo. E depois caíram. Diga para quem está pertinho de você, só cai quem está em pé. Sejam outra vez renovados para o arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o ao vitupério. É sério isso. Se eu fosse você, eu daria um abraço em quem está pertinho de você e diga para essa pessoa, salvação é como um tesouro encontrado em um campo. Então você vai, vende tudo que tens e compra aquele campo e pega aquele tesouro e guarda-o com todo o amor para nunca mais se perder. O Eterno nos dá o direito da salvação pelo sangue de Jesus. E nós a recebemos pela fé. Mas a manutenção dessa salvação é nossa. Se eu deliberadamente decidir ignorar os avisos, ignorar as sentenças, deliberadamente irei à perdição. Então vigiar, se guardar no Senhor, deveria ser o nosso maior esforço, sabe? Eu queria que a gente pudesse ir mais longe, mas hoje não dá mais.
Mas eu vou só te dizer as duas perguntas que talvez eu lhes farei na próxima semana. Salvação, diga para quem está ao seu lado, salvação. O que é salvação? Diga de novo, salvação? Como se obtém? Dentro dessas outras duas perguntas existem o desdobramento de algumas referências e falas que vocês precisam saber. Por isso eu vou voltar nessa mesma chave na próxima semana. Porque nós não podemos ficar enganados quanto à vida com Deus e a nossa salvação em Cristo Jesus. Por causa do engano e por causa de não observar a palavra como ela precisa ser observada, na seriedade da mesma, não poucas pessoas perderam a vida em Deus, desviaram-se da fé. Quantos desviados, ou quantas pessoas aqui conhecem alguém que desviou-se da fé? Levante a mão. Agora você acha, fala comigo aqui, essa pessoa que você conheceu, que está desviado da fé, praticando talvez as ilicitudes que você jamais aprovaria, vem Jesus arrebatar a igreja e você vai. E você acha que essa pessoa que está praticando toda a ilicitude, ignorando a morte e o sangue de Jesus, vai subir com você no arrebatamento? Quanta gente está enganada. Quantas pessoas enganadas. Eu vou terminar essa fala dizendo a você que a salvação é um presente que precisa ser aceitado por nós, agarrado com todas as forças, por duas razões. A primeira é que nenhum de nós conseguiríamos alcançar a salvação pela nossa própria força. Segunda razão, o Pai opera em nós tanto querer quanto efetuar, isto é, Ele quer que todos sejam salvos e faz todo o empenho na divulgação de sua palavra para que aceitemos-la pela fé e possamos alcançar sim o benefício da salvação. Mas o certo é que se entendermos que a salvação está diante de nós como uma grande porta aberta e que ela é a melhor coisa que Deus poderia ter feito a qualquer um de nós, então sairíamos daqui esta noite com duas convicções. A primeira, de que eu preciso estar em pé diante de Deus para ser salvo. A segunda é que eu preciso testemunhar de Jesus para o maior número de pessoas, porque se não o fizer, muitas delas irão ao inferno sem ter ouvido de Jesus através de mim. Fique em pé, por favor. Primeira convicção, a convicção de ser salvo. A convicção de que você não pertence mais ao mundo, de que você é do Senhor e o Senhor é teu. A convicção de que teus e os meus pecados foram perdoados por completo. A convicção de que o pecado não mais reina sobre nós. A convicção de que o diabo não tem mais o acesso à sua vida ou à minha vida, por causa do sangue de Jesus. É essa convicção que precisa estar latente aqui hoje. Então eu vou convidar você para inclinar a sua cabecinha e fazer como Jeremias 17:10, na palavra de Deus, pedir ao Senhor para esquadrinhar o nosso coração e a nossa mente. Ele pode fazer isso. Ninguém tem o direito de nos apontar qualquer de nossas falhas, mas Ele pode fazer isso. Se você puder inclinar sua cabecinha e fechar os seus olhinhos agora, em oração, peça ao Senhor. Você tem que sair daqui esta noite convicto de que é salvo em Cristo Jesus.
Você tem que sair daqui essa noite convicto de que você creu no Cristo ressurreto e confessou Ele como seu Senhor e Salvador, mas esse crer e essa confissão lhe deu o dom do Espírito Santo, que lhe ensina a fugir das paixões carnais. Essa é a nossa oportunidade de pedir ao Espírito: sonda-nos, Senhor, esquadrinha-nos. Não quero sair daqui com dúvidas da minha salvação. Enquanto você está com seus olhinhos fechados e orando, eu vou orar com vocês. Em seguida eu vou orar com você sobre a segunda convicção. Os salvos levam a salvação aos perdidos. Paizinho, em nome de Jesus, eu me aproprio dessa palavra para mim mesmo essa noite. E eu sou o primeiro a lhe pedir, Pai, esquadrinha a minha alma, sonda a minha mente e mostra para mim, Senhor, todas as minhas falhas de caráter, todos os meus erros presunçosos. Me mostra, Senhor, onde está escondido dentro de mim todo aquele achismo, onde eu mesmo penso que estou bem, quando na verdade não estou. Sonda-me, Senhor, e mostra para mim aquilo que eu tenho errado continuamente. Mostra, Senhor, os erros que têm me perseguido diariamente e que às vezes não consigo escapar deles. Mostra-me o porquê que eles estão aqui dentro ainda. Sonda-me, Senhor, esquadrinha-me, até que eu possa refletir o caráter de Jesus, até que o Cristo brilhe em mim, Senhor, o suficiente para que o mundo o veja no meu rosto, nas minhas atitudes. Senhor, eu oro como pastor dessa igreja, que o Senhor me colocou a responsabilidade de pastorear. Eu oro me colocando na brecha por eles e clamando também por eles, porque como disse Jesus, o teu filho, Senhor, ele disse que teria um outro rebanho que não estava com ele aquele dia, e que sobre outro rebanho ele colocaria outro pastor, e eu creio que esse rebanho está aqui, e eu sou um destes milhões de pastores que o Senhor elegeu, e eu sei que esse rebanho é teu, mas cabe a minha responsabilidade de cuidar deles para ti. E eu não quero, Senhor, que o lobo, que o mercenário possa tragar nenhum deles. É por isso que não lhes nego a sua palavra como ela é. E peço-lhe, guarda a tua igreja no teu amor, de modo que aquilo que está sendo esquadrinhado em nossa mente, Senhor, em ti mesmo possa ser revelado. E esse amado, essa amada junto a ti possa encontrar, Senhor, a paz mediante o perdão que vem do teu coração. E que aqueles pecados escondidos que estão agora sendo confessados, ainda que em espírito, ainda que em alma, diante de ti, e eu sei que o Senhor consegue conectar-se com essa consciência, libera o teu perdão agora, pelo sangue justificador de teu Filho Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia. E por isso, Senhor, eu peço que sobre estes o diabo não tenha mais domínio, por causa do teu sangue na vida deles, por causa do teu selo sobre eles. Mas também lhe peço, com temor, Pai, esta é a tua igreja, e repousa sobre ela a luz para esse mundo. Então cada cristão aqui esta noite, Senhor, que tenha a convicção de que é salvo em ti, igualmente venha a convicção que se ele não falar do teu amor, milhões irão perecer. Então, do mesmo jeito que temos a convicção de que somos salvos,
repouse sobre nós a convicção da dor dos perdidos. Que essa igreja entenda que cada pessoa que em ti é uma luz que pode salvar multidões de pecadores. Não permita que nós, como sal, nos tornemos insípidos, pois se nos tornarmos insípidos, nada mais podemos servir senão para ser pisado pelos homens. Por isso, Senhor, torna-nos outra vez luzeiros com luz forte. Levanta essa igreja com a convicção de salvação e com uma convicção de pregação da tua palavra. Eu rogo o teu favor agora, no maravilhoso nome de Jesus. Eu peço a tua bênção sobre a tua noiva, sobre a tua igreja, no nome maravilhoso de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto essa canção é cantada, eu vou te pedir para você, antes de ir embora, por favor, não saia no meio da canção, escolha pelo menos 5, 10 pessoas e troque alguns minutinhos de abraço e de fraternidade, de salvo. Só quem é salvo pode fazer isso, porque o amor de Cristo está derramado no coração dos salvos. Então abrace alguém e diga: repousa sobre nós a salvação e a responsabilidade de salvar. Algemado por sai do teu lugar e abrace alguém e diga: repousa sobre nós a salvação e a responsabilidade de salvar.